Imagina ser um membro da alta sociedade e descobrir que aquele açougue que você adora e que fabrica uma linguiça de primeira usa como um dos ingredientes carne humana. Parece lenda, mas é real. Hoje contaremos a história dos crimes da Rua do Arvoredo. Oi pessoal, eu sou a Desirê e este é o canal Chás, Teorias e Fatos. Por aqui eu trago biografias, casos criminais, sobrenaturais, alguns deles rodeados de teorias e mistérios. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Este caso aconteceu em terras gaúchas no século XIX, então não vai ter foto dos autores e das vítimas para mostrar para vocês. E quando eu estava pesquisando esse caso, eu fiquei impressionada de como ele ainda não virou um filme. Daria um belíssimo filme de terror. Antes de falar como os crimes aconteciam, é importante conhecer um pouco da história dos três protagonistas. Então, eu vou dar uma breve resumida na história deles, até chegar ao ponto de como os crimes realmente aconteceram. Começando pelo José Ramos. Ele era filho de Manuel Ramos e Maria da Conceição, era o filho mais velho do casal. Sua mãe era de origem indígena e o seu pai foi membro da cavalaria de Bento Gonçalves na Revolução Farroupilha. Apesar do seu Manuel gostar de espalhar para todo mundo que ele era um herói da Revolução, na verdade ele desertou e foi para Santa Catarina. E ele gostava de contar as histórias de guerra dele e falar como era a sensação de tirar a vida das pessoas, como que ele fazia. E quando chegava na parte de degolar, o José Ramos prestava atenção 100%. Era a parte que ele mais gostava e pedia até detalhes para o pai de como que funcionava aí a técnica da degola. Seu Manuel era alcoólatra e teve um dia que ele estava brigando com a esposa e acabou batendo nela. Aí o filho dele, o nosso personagem José Ramos, ficou possesso com aquilo e esfaqueou o pai. E seu Manuel acabou falecendo 3 dias depois. Para não ser preso, o José fugiu para Rio Grande do Sul e lá ele se tornou inspetor de polícia. E acabou comprando, alugando, não se sabe ao certo, uma casa no endereço da Rua do Arvoredo, atual Rua Coronel Fernando Machado, no número 707, que pertencia ao açougueiro Carlos Klausner. Depois de um tempo, José Ramos acabou sendo expulso da polícia porque ele foi pego tentando degolar um criminoso mais famoso que tinha naquele momento. O cara nada mais, nada menos era que como o Robin Hood gaúcho, porque ele roubava dos ricos e distribuía aquilo que ele roubava para os mais pobres. José falou que fez tudo aquilo porque o cara estava tentando fugir, mas a história não colou muito e ele acabou mesmo perdendo o cargo. Então ele passou a ser informante da polícia, não mais inspetor. Dizem que o José era um cara muito elegante, perfumado e classudo. Ele frequentava eventos da alta sociedade, ele adorava música lírica, amava poesia, assistia espetáculos do recém-inaugurado Teatro São Pedro e foi lá que ele conheceu Catarina Palcy, com quem passou a viver e a praticar os crimes. Catarina Palcy era de uma família muito pobre da parte húngara da Transilvânia. E aqui eu vou abrir um parênteses para tecer um comentário, que se isso um dia virar um filme de terror, já dá até para meter um vampiro no meio da história. Ela era tecnicamente alemã e ela cresceu em uma aldeia com seus pais e seus 2 irmãos. Durante a Revolução Húngara de 1848, ela foi estuprada por soldados e o resto da sua família foi dizimada. Quando ela fez 15 anos, ela se casou por interesse com um rapaz chamado Peter Palcy. Ela queria se casar para poder sair dali porque a condição do país estava de extrema pobreza, não tinha mais como ela viver ali, se reerguer, enfim, estava passando dificuldade mesmo. Então ela acabou achando esse cara e se casou com ele, pensando em sair de lá e ir para outro país, e o destino escolhido foi o Brasil. Porém, durante a viagem, o marido dela tirou a própria vida. Então, a Catarina chegou em Rio Grande do Sul em 1857, aos 20 anos de idade, sozinha, viúva. E sem ninguém aqui no Brasil com quem ela pudesse contar ou que ela conhecesse, e ela não falava nada do português. Ela trabalhou muito para se sustentar,
Ela trabalhou como passadeira, lavadeira, arrumadeira, fez de tudo. E em 1863, ela acabou se envolvendo com José Ramos e eles decidiram ir morar juntos e passaram a viver na casa da Rua do Arvoredo. Quando os dois foram morar juntos, a coisa não foi fácil. Assim como o pai, José também tinha problema com álcool. E basicamente era tão violento quanto o pai. Então a Catarina tinha que trabalhar muito para poder sustentar os dois, para que eles não passassem dificuldade. Então esse começo de vida conjugal não foi fácil para ela. E agora a gente vai falar do último personagem. Carlos Klausner era um imigrante alemão que possuía um açougue atrás da igreja de Nossa Senhora das Dores, na Rua da Ponte, atual Rua Riachuelo, em Porto Alegre. Ele chegou no Brasil em 1859, abriu o açougue e não demorou muito, ele já estava ganhando muito dinheiro, porque todo mundo elogiava a qualidade das carnes do açougue e ele fazia uma linguiça como ninguém. Era sucesso a linguiça que ele fabricava no açougue dele. Ele não tinha família no Brasil, não era casado, não tinha filhos, era sozinho mesmo e acabou fazendo amizade com José Ramos. E como José falava alemão fluentemente, para ele era ótimo, porque ele podia conversar na língua dele, enfim. Eles se deram muito bem e ele acabou contratando o José para ser ajudante dele no açougue. Parece que os assassinatos começaram em 1863. O José e a Catarina, eles analisavam bem as vítimas que seriam as escolhidas. Eles davam preferência por imigrantes alemães, já que a Catarina não falava a língua portuguesa, mesmo vivendo ali já há 5 anos no Brasil, ela não conseguia falar a língua portuguesa fluentemente. E também tinha o fato de que, sendo gringos, digamos assim, seria muito menor a chance de alguém sentir falta, né? Se fosse alguém ali da região, provavelmente todo mundo ia perceber que a pessoa sumiu e ia dar ruim para eles. Vítima escolhida, Catarina seduzia os homens e marcava um encontro no Beco da Ópera, atual Rua Uruguai, e levava eles para a casa do casal. Lá as vítimas eram roubadas, degoladas, esquartejadas e descarnadas. E a carne era usada para fazer as linguiças do açougue do Carlos. De acordo com os depoimentos da época, o Carlos deu essa ideia da fabricação de linguiça para poder eliminar qualquer vestígio dos crimes, e os ossos eles eram dissolvidos em ácidos ou incinerados no próprio açougue. E não se sabe ao certo até hoje quantas pessoas foram vítimas desse trio aí, mas no mínimo 6 pessoas eles têm a certeza de que foram vitimados e tiveram a vida tirada aí por essa galera. Mas óbvio que teve uma hora que a galera percebeu que tinha alguma coisa errada, né? Em agosto, ainda do ano de 1863, começou a rolar um burburinho de que tinha gente desaparecendo ali na região. Aí o Carlos começou a ficar com medo e resolveu ir embora para o Uruguai, mas o José não deixou. Ele matou o Carlos, enterrou ele no quintal e tomou posse de tudo que era do Carlos. O açougue, a casa, tudo. Quando alguém questionava o que tinha acontecido com o Carlos e por que ele estava na casa e no açougue que era do cara, o José dizia que ele comprou do Carlos, que o Carlos vendeu para ele e foi embora. Só que assim, nem o José e nem a Catarina sabiam fazer linguiça, né? Então o açougue começou a ir de mal a pior e a grana já não estava entrando mais. Mas o bicho pegou mesmo em 1864, quando um comerciante português desapareceu junto com o seu caixeiro viajante, um menino de apenas 14 anos. Os dois foram vistos pela última vez um dia anterior ao desaparecimento na casa do casal. Então José foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Aí ele jogou uma conversinha mole lá, de que os dois tinham dormido lá, mas que no outro dia de manhã eles tinham saído bem cedo e ele não sabe o que aconteceu, mas o delegado não comprou essa ideia não, e ele decidiu que era melhor ir na casa dele e revistar a casa para ver se encontrava alguma pista do que poderia ter acontecido. E o delegado estava certo, né? Quando ele chegou lá, ele viu várias evidências de que vários assassinatos, vários crimes poderiam ter sido cometidos ali, ou melhor, foram cometidos ali naquela casa. E eles acharam muitos pertences pessoais das vítimas, assim,
que o José guardava como souvenirs, como se fossem troféus mesmo, sabe? Descobriram pedaços de um corpo humano em decomposição enterrados no porão e conseguiram identificar que era do açougueiro Carlos. No poço da casa, eles encontraram os corpos mutilados do comerciante português e do caixeiro viajante de 14 anos. E também acharam um cachorrinho com a barriga rasgada. E o cachorrinho foi morto porque ele era do menino, do caixeiro viajante de 14 anos. E ele ficou na porta do José, gritando, chorando, latindo, esperando pelo dono. Então, para não levantar suspeitas do que tinha acontecido, ele resolveu dar fim na vida do cachorro também. O cerco fechou, a Catarina resolveu confessar e ela falou que aconteceram 6 assassinatos ali naquela casa. E contou também a questão da carne aí em relação às linguiças. E o diário dela também foi apreendido e ali tinha muitos detalhes dos crimes cometidos. E foi muito importante para a investigação esse diário. Como a intenção principal deles era roubar para matar, então José foi condenado por latrocínio e na época existia a pena de morte, ele foi condenado ao enforcamento. Mas Dom Pedro II não era muito fã da pena de morte, não. Então a pena dele foi convertida de enforcamento para prisão perpétua. José morreu em 1893 na Santa Casa de Porto Alegre, jurando inocência. Catarina foi condenada a 13 anos por ter sido cúmplice e foi liberada em 6 de maio de 1891. Não se tem notícia do que aconteceu com ela depois que ela foi solta. Parece que algumas folhas do processo sumiram assim misteriosamente e até hoje não se sabe se eles comeram as tais linguiças ou não. Tem gente que acredita que essa história das linguiças com carne humana nunca aconteceram, mas existem evidências que sim, de que realmente foram feitas linguiças com carne humana. O caso ganhou uma repercussão enorme lá fora. Tanto é que ninguém mais, ninguém menos que Charles Darwin fez uma anotação sobre esse caso. Ele se questionou nessa anotação se existe um chacal dentro de cada homem. Esse caso chegou a passar no Linha Direta em 2006 e rendeu alguns livros. O Maior Crime da Terra, O Açougue Humano na Rua do Arvoredo, Canibais, Paixão e Morte na Rua do Arvoredo e Cães da Província, que conta a biografia do escritor Corpo Santo, mas que também conta a história deste crime. Um crime terrível, né, gente? Imagina os clientes daquele açougue que morreram sem saber se comeram linguiça de carne humana ou não. Eu digo e repito, falta virar filme. Como que isso não virou um filme de terror ainda, gente? Estão perdendo um enredo incrível. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Escreve aí nos comentários. Aproveita e me fala se vocês já conheciam esse caso. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal que me ajuda bastante, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!